Seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe, que esse estudo venha a ser uma bênção na tua vida e na vida daqueles ao qual você vai compartilhar. Não se esqueça de se inscrever, dar seu comentário, dar o seu like e vamos entender um conselho que o rei Salomão nos dá, porque é um conselho que vai fazer toda a diferença na nossa vida para a eternidade. Logo após a vinheta. O rei Salomão fez muitos provérbios, mas os conselhos dele têm a ver com a nossa vida hoje, mas também com as nossas vestes espirituais. É justamente esse tema que nós vamos ver. Em todo tempo, vestes brancas e óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo, é muito importante você frisar isso daí. O nosso texto base está em Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Estejamos sempre vestidos com roupas brancas, com trajes de festa, e nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo santo. Foi interessante quando o Senhor me deu o tema de madrugada, eu falei assim, Senhor, esse tema era algo que nós ouvíamos muito lá no passado. Faz muito tempo que eu não ouço nenhuma pregação. E o Senhor só falou assim, eu dou o tema e eu dou a resposta. E é justamente isso que o Senhor quer nos fazer neste dia. Nos primeiros capítulos de Eclesiastes, para a gente entender, o rei Salomão mostra que todas as coisas terrenas daqui são vaidade. Ou seja, coisas humanas, coisas passageiras, assim como a própria vida. Vamos ver Tiago 4:14? Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. E nós vivemos, graças a Deus. Aqui nesta terra nós temos o Senhor conosco, o Espírito Santo habitando em nós, mas nós temos que entender que a nossa vida é por um tempo. Salomão, ele mostra que ele tentou encontrar satisfação, prazer em tudo. E ele chegou a uma conclusão tremenda. Sabe qual foi? Que sem Deus a vida não tem sentido. Vamos ver alguns conselhos do rei Salomão. Primeiro conselho, nós devemos nos lembrar sempre do Senhor. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Eu acho tremendo quando ele fala, lembra-te do teu Criador. Não se esqueça do teu Criador, porque é o teu Criador que vai fazer a tua vida ser próspera, ser boa, ser prazerosa. Porque quando Salomão ele tira o Criador, ele chega a essa conclusão, que sem Deus a vida não faz sentido. Segundo o conselho dele, nós devemos temer a Deus para sermos e agirmos sabiamente aqui nesta terra. Provérbios 9:10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Olha que tremendo! O que eu acho lindo é que Salomão ele não fala assim, olha, você precisa estudar, estudar, estudar. Ele fala que para você ser sábio, a primeira coisa que você tem que ter é temor ao Senhor no teu coração, porque o temor ao Senhor nos faz caminhar bem, nos faz respeitarmos, nos faz amarmos a Deus. Terceiro conselho, devemos apresentar tudo a Deus, para que tenhamos sucesso naquilo que vamos fazer. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não se esqueça, tem algo na tua mente que você quer fazer? Apresente ao Senhor e manda o que você puder fazer. Mas fala para o Senhor, Senhor, toma a direção, toma o primeiro lugar. O quarto conselho, que foi escolhido dentre os muitos provérbios de Salomão, devemos dar valor aos conselhos dos nossos pais. Provérbios 1, verso 8 e 9. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter
E é tremendo, né? Às vezes você fala assim, mas eu já sou vivida, mas ainda eu tenho meu pai, ainda eu tenho minha mãe, né? Ouça o conselho, converse com eles, traga eles para participar da tua vida. E é interessante, porque eles têm experiência e o Senhor os usa. Mas uma coisa que eu fiquei assim, impressionada quando eu vi esse conselho do rei Salomão. A gente lê a Bíblia várias vezes, inteira nem sei mais quantas vezes, já passou de 15 há muito tempo. Mas aí nós vemos que quando ele fala, não devemos ser vingativos. Eu achei tremendo. Vamos ver, Provérbios 20 e 22, diz assim, não seja vingativo. Confie no Deus eterno e Ele fará justiça a você. É quando você vê que a tua vingança, ela não vai te fazer bem, ao contrário, ela vai te fazer mal. Agora, se você deixar o Senhor agir na situação, você vai ver que a justiça de Deus é perfeita. A nossa Bíblia fala que é considerado trapo de imundícia. Sexto conselho que eu escolhi, devemos tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Provérbios 21 e 23. Se você não quer se meter em dificuldade, tome cuidado com o que você diz. Não é tremendo? Para um pouco para pensar. Nós temos boca, nós falamos, nós temos voz, mas toma cuidado para não falar demais. Porque se você falar demais, você pode se colocar em dificuldade. São conselhos de um homem que recebeu sabedoria de Deus. Sétimo conselho. Não devemos ter inveja do sucesso dos ímpios. Vocês sabiam que é uma das coisas que eu mais ouço? As pessoas indignadas porque, como elas servem a Deus, elas verem que os ímpios têm até mais coisa financeira do que elas. Mas olha o que Salomão nos ensina. Provérbios 24, verso 19 e 20. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como a luz que está se apagando, né? Então a gente não precisa se incomodar com eles. Eu preciso me incomodar se eu não estiver orando para Jesus salvar eles. Porque isto é uma obrigação minha fazer e sua também. Enfim, são muitos provérbios que o rei Salomão nos ensina para termos qualidade de vida e também como servir ao Senhor. A conclusão dele eu achei maravilhosa, que eu já comentei. Agora nós vamos ver em Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Agora que já se disse tudo, essa aqui é a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos. Olha que tremendo. Porquanto foi para isso que fomos criados, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Dos olhos do Senhor não existe nada oculto. E o conselho dele foi tremendo. Ame reverentemente ao Senhor teu Deus e obedeça aos mandamentos, porque é a fonte da vida. Nós vamos estudar justamente essa parte que fala sobre vestes, que está em Eclesiastes 9:8. Eu vou querer ler novamente com você em outra versão. A primeira diz assim: esteja sempre vestido com roupas brancas, como nós lemos no nosso texto base, com trajes de festa, e nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo santo. Eu fico impressionada, mais uma vez falando esta palavra, porque nós estamos nos preparando para encontrarmos com o Senhor nosso Deus, para esse grande banquete onde nós seremos a noiva. Então nós temos que estar sempre com o nosso traje, e o nosso traje não pode estar sujo, porque senão nós não vamos nem nos encontrar com o Senhor nosso Deus. Mas tem uma outra versão que fala assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. É todo tempo, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Esse todo tempo quer dizer que é o tempo que você viver aqui nessa terra. Você, independente de ter 10, 20, 30, 50, 80, 100 anos, é em todo o tempo que você viver aqui nesta terra. Independente de dias, de situações. Vamos ver um exemplo? A oração de Moisés. Quando Moisés ora no Salmo 90, verso 1, que nós vamos ver, ele fala assim: tu és sempre nosso refúgio. Então vamos ler. Salmo 91. Senhor,
tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Dá para você entender que é sempre. Vamos ver o salmista Davi falando, Salmo 71:3. Sê para mim a rocha de refúgio, sempre acessível, pois decidiste salvar-me. Sim, és o meu rochedo e minha fortaleza. Então nós vemos essa questão de sempre é em todo tempo, e Deus é acessível a nós em todo tempo. Agora eu te pergunto, você tem essa acessibilidade a Deus em todo tempo? Nós somos o convidado, mas também nós somos convidados a todo tempo estarmos atentos às nossas vestes espirituais. As roupas brancas, elas eram usadas pelos judeus em ocasiões de festa. E segundo os teólogos, segundo os historiadores, até hoje tem festas que eles vão de roupas brancas, de vestes claras. Sabe por quê? Porque simboliza alegria, também simboliza a inocência. Mateus 22:11-12 diz assim: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcia. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? E ele, no caso o homem, emudeceu. Então nós somos olhados, nós somos observados, as nossas vestes, o nosso caráter, a nossa intimidade com Deus, todo o tempo é observado e nós devemos estar cuidando delas. Vestes brancas nos fala de pureza, mas também fala de santidade, fala de separação do pecado. A santidade, ela deve ser buscada, ela deve ser desejada por nós. Eu acho lindo porque ela tem que ser desejada, pois sem a santificação nós não vamos chegar a Deus. Hebreus 12:14. E em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma palavra muito profunda. Sabe o que acontece? As pessoas, elas enxergam esse processo de santificação como algo assim, horrível, porque aí eu não vou poder nem dar risada, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Ao contrário, o povo de Deus é um povo alegre. E o que o Senhor tirar da gente, no sentido daquilo que não agrada a Ele, é justamente o que vai nos fazer mal. Então, o Senhor é sábio e o Senhor, Ele participa desse processo. O Senhor, Ele nos fortalece nesse processo. 1 Tessalonicenses 3:13. Que Ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Muitas pessoas não querem mesmo saber de santificação, porque querem viver de acordo com o seu desejo, mas nós vivemos para a glória do nome do Senhor, e eu vivo e eu gosto disso, e que o Senhor possa te contagiar com essa alegria de querer viver para a glória do nome dele. Mas é muito lindo pelo seguinte: nós podemos viver nisso porque Ele, o Senhor, nos perdoa quando nós pecamos, e também Ele nos procura em arrependimento. Será que você está em arrependimento? Ou será que simplesmente eu pequei, eu pus uma pedra por cima e vida que segue? Não, nós temos que nos arrepender. 1 João 2:1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Eita, que Jesus lindo que morre na cruz do Calvário para nos dar acesso diante de Deus, perdoa os nossos pecados e ainda nos ajuda. Mas olha o que diz 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, a quem? A Ele, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vale a pena. Você errou. Pecado é errar o alvo. Você pecou, você pode se arrepender, você pode se achegar diante de Deus, você pode confessar e tenha certeza, Ele te perdoa. Não existe pecado que Deus não perdoa. Enquanto nós estamos aqui nessa caminhada, você tem acesso ao perdão do Senhor. Mas nós precisamos dia a dia, sempre nos avaliar, nos analisar, fazer essa introspecção, olharmos para nós e termos as nossas vestes sempre limpas,
porque nós vamos conseguir andar no temor do Senhor. 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Nós temos esse processo de santificação, mas nós temos que rejeitar os desejos da carne, nós temos que mortificar a nossa carne, porque o Senhor, Ele nos sustenta. Nós precisamos entender que esse processo de santificação, nós temos o Senhor nos ajudando sempre. 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus, o Deus da paz, vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus faz, Ele passa conosco. Aí você pode me perguntar, mas como que as minhas vestes podem ser limpas? A primeira coisa é através do perdão do Senhor Jesus. Isaías 1:11. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ah, que Deus tremendo! Eu fico maravilhada com esse Deus tão lindo, que Ele perdoa, que Ele purifica, que Ele santifica. Um povo que Ele escolhe para estar fazendo a obra dEle, para estar servindo a Ele, um povo zeloso, que vamos ver daqui a pouco. Nós conseguimos ter as nossas vestes alvas, porque o Senhor Jesus nos perdoa. Mas uma coisa que faz as nossas vestes ser alvas, nós olharmos para o nosso maior exemplo, que é Jesus. E olha o que diz Marcos 9, verso 3. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderiam branquear. Olha que Jesus lindo, que você tem acesso. Ele torna as tuas vestes alvas. Nós estamos precisando sempre estar vendo como que eu posso, porque o Senhor me ajuda nesse processo. O que faz, mais uma vez, a minha veste ser alva? Você se alimentar da palavra. João 17:17, o próprio Jesus fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o próprio Jesus, Ele nos santifica através da palavra. Cuidando do seu modo de viver, você consegue ver as tuas vestes sendo alvas pelo temor do Senhor. 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. O Senhor não nos fez, o Senhor não nos salvou para estarmos aqui envolvidas somente com as coisas desta vida. Nós trabalhamos, nós vivemos aqui, mas nós não somos deste mundo. Nós não podemos nos envolver com as coisas daqui como se fosse a nossa única esperança. É ao contrário, a vontade de Deus é a nossa santificação, as nossas vestes brancas. Mas também, lembra, não pode faltar o óleo, a unção, o azeite na nossa cabeça. Nunca pode faltar. O óleo no Antigo Testamento era usado justamente para ungir reis, ungir profetas e ungir sacerdotes. Eu vou pegar essas três funções do óleo. Êxodo 28:41, que diz: e os ungirás e consagrarás e os santificarás para que administrem o sacerdócio. Olha o próprio Deus falando isso para Moisés. Nós somos ungidos pelo Senhor, nós somos consagrados pelo Senhor, nós fazemos algo para o Senhor. Aí você fala assim: ah, mas eu ainda não conheço o Senhor. Mas eu te convido, se consagre ao Senhor. Nós somos sacerdotes reais, nós somos para servir no ministério do Senhor. 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha da onde que o Senhor nos tirou, das trevas, e ainda nos coloca como geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos sacerdotes, você é sacerdote do Senhor. 1 Pedro 2:10 e 11 diz assim:
Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Oh, glória a Deus, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Olha Pedro falando o que mancha as nossas vestes, são as concupiscências carnais, é o desejo de fazer a vontade da minha carne, daquilo que eu quero, daquilo que eu acho que é o melhor para mim. Quando eu não me consagro ao Senhor, eu só vou me envolvendo neste mundo e ficando cada vez com as minhas vestes mais sujas. O óleo também ele é conhecido já no Novo Testamento como símbolo do Espírito Santo. Apocalipse 1:6. E nos constituiu. Eu falei, somos sacerdotes, olha só, tem mais. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória e domínio pelo século dos séculos. Amém. É o símbolo do Espírito Santo em nós. A unção do Espírito Santo, ela nunca deve faltar em nós. Justamente é o símbolo dele, do Espírito Santo agindo em nossas vidas. As pessoas conseguem ver que nós temos algo diferente. Esse algo diferente é o Espírito Santo agindo em nós. Vamos concluindo. Que em todo tempo, como diz o nosso rei Salomão, que em todo tempo seja alva as tuas vestes, que você seja consagrado ao Senhor, que você tenha isso embutido na tua mente. Somos realmente separados para agradar a Deus, para sermos seu povo, seu sacerdote, para vivermos para a glória dele. Isso não é motivo de eu ficar assim, quer dizer então que agora eu não posso fazer nada. É o contrário. Olha a honra que o Senhor nos dá em servir a Ele. Nós temos vestes nupciais. Lembra quando eu li que aquele homem entrou lá na festa e ele não estava com vestes nupciais e ele foi retirado de lá? É a mesma coisa. Nós estamos preparados pelo Espírito Santo para o encontro com o Senhor. E olha que tremendo, eu disse que é preparados, porque pode acontecer a qualquer momento. Agora, se você não está preparado, se prepare, porque a qualquer momento podemos nos apresentar diante do nosso Senhor. Sabe como que? Como a sua noiva. E o Espírito Santo, pode ter certeza, ele nos ajuda sempre. E eu quero terminar com uma pergunta. Como está a sua veste? Lembra de Salomão? Que elas estejam alvas. Não está? Clame ao Senhor, porque Jesus é aquele que te perdoa de todo o pecado. Jesus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar? Fique com Deus.